Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos conversar sobre variações harmônicas no tempo. Tá? A motivação então é mostrar para vocês como escrever, expressar o campo elétrico e o campo magnético. A agenda traz dois momentos, né? No início nós vamos começar tratando exatamente dessa variação harmônica no tempo, uma maneira de expressar o campo elétrico e o campo magnético, e depois eu vou apresentar para vocês as equações de Maxwell no domínio do tempo e da frequência. As equações de Maxwell no domínio do tempo, nós já vimos, são as equações na forma diferencial e na forma integral. Agora eu vou apresentar uma nova maneira de escrever essas mesmas equações, porém no domínio da frequência. Bom, começando então com variação harmônica no tempo. Vou pegar uma grandeza variando harmonicamente no tempo, no caso aqui o campo elétrico. Então, o campo elétrico, no domínio do tempo, ele pode ser expresso como E0 cosseno ômega t mais φ. Essa notação é o que nós chamamos de forma instantânea ou o campo elétrico no domínio do tempo. A grandeza, seja ela qual for, no domínio do tempo. Deixei aqui ao lado a representação das variáveis envolvidas aqui para fins de notação. Nós sabemos que de uma propriedade matemática, e elevado a i θ é igual a cosseno θ mais i seno θ. Então, o cosseno de θ é a parte real de e elevado a i θ. E o seno de θ pode ser expresso como a parte imaginária de e elevado a i θ. Está aqui. Então, generalizando para uma grandeza qualquer, que eu vou chamar de U, essa grandeza no domínio do tempo é igual o máximo, que é a amplitude, cosseno ômega t mais φ, representação no domínio do tempo. Eu poderia reescrever essa mesma representação da seguinte forma, substituindo o cosseno desse argumento, que eu vou chamar de θ, por real de e elevado a i θ. Então fica U igual real e elevado a i θ, θ é tudo que está dentro do cosseno, então e elevado a i ômega t mais φ, e o máximo pode passar para dentro lá da parte real. Posso ainda separar essa exponencial, então fica real, o máximo e elevado a i φ, que multiplica e elevado a i ômega t. Isso ainda nós estamos falando aqui da representação dessa grandeza U no domínio do tempo. Eu vou repetir essa mesma equação aqui que nós paramos no início aqui desse próximo slide. Está aqui, a mesma equação. É possível identificar nessa equação uma parcela que eu destaquei aqui em azul, ó, o máximo e elevado a i φ, ou seja, uma parcela excluindo o e elevado a i ômega t. Essa parcela nós vamos chamar de UAF, ou seja, ela carrega a informação de amplitude e de fase. E essa parcela com notação de letra maiúscula é o que nós chamamos de fasor representativo de U, ou U no domínio da frequência, ou forma complexa de U. Então perceba, aqui eu tenho uma notação no domínio do tempo, essa parcela aqui traz a notação no domínio da frequência, ou forma complexa daquela grandeza. Voltando ao domínio do tempo, eu poderia reescrever essa grandeza como sendo a parte real de UAF, que engloba toda essa parcela, multiplicado pelo i ômega t. E se eu quiser fazer o contrário? Né? Imagina que eu tenho o UAF, essa grandeza representada, e eu quero voltar para a representação no domínio do tempo, em termos de seno e cosseno. Como que eu posso fazer isso? São 3 passos. Tá? E o primeiro deles é multiplicar o fasor por e elevado a i ômega t. Veja bem, quando nós passamos para o domínio da frequência, nós pegamos essa parcela UAF e deixamos de lado o e ômega t. Ele não é considerado na representação aqui na forma complexa. Então, se eu quero voltar para o domínio do tempo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é multiplicar por e ômega t. Está aqui, ó. Multiplica-se o fasor por e ômega t. 2. Fazer expansão na forma trigonométrica. Né? Expandir o e elevado a i θ em termos de cosseno θ mais i seno θ. Veja bem, uma vez que eu multipliquei por e ômega t,
eu posso unir essas duas exponenciais. E aí, no processo reverso, eu chego a essa expressão. E elevado a i, colocando i em evidência, né? Então, eu uni essas duas exponenciais. Agora, o que eu tenho aqui? E elevado a i θ. E elevado a i θ, eu posso expandir em cosseno θ mais i seno θ. Então, essa parcela aqui passa a ser expressa em termos de cosseno θ mais i seno θ. Feito isso, vamos ao passo 3. Seleciona a parte real. Afinal de contas, o fasor, né, envolve aqui a parte real. Então, tirando a parte real, nós chegamos na representação, voltamos, né, melhor dizendo, à representação no domínio do tempo. Se eu seleciono a parte real, a minha representação se dá em termos de cosseno. E aí eu deixei aqui uma observação. Se a representação fosse em termos de seno, basta selecionar a parte imaginária. Vou deixar aqui um exercício proposto para a gente aprofundar no ambiente de sala de aula. Tá? Dado um campo elétrico descrito no domínio da frequência pelo vetor complexo. Na verdade, tem um campo elétrico e tem um campo magnético aqui. Essas duas grandezas estão na forma complexa. E o exercício ele pede para passar essas duas representações para o domínio do tempo, ou seja, reescrever o campo elétrico e o campo magnético no domínio do tempo. Vou deixar proposto para vocês trabalharem e a gente voltar a conversar sobre esse exercício no ambiente da sala de aula. Equações de Maxwell no domínio do tempo e da frequência. Bom, como eu adiantei para vocês no início, as equações de Maxwell que nós já vimos na forma diferencial e na forma integral estavam representadas todas no domínio do tempo. Agora eu vou mostrar para vocês uma maneira de representar essas equações no domínio da frequência. Tá? Vamos lá. Primeiro eu vou relembrar aqui algumas propriedades. 1. Se A é complexo e alfa é real, real de alfa vezes A é igual a alfa vezes real de A. Outra propriedade. Se A e B são complexos, real de A mais B é igual a real de A mais real de B. Outra propriedade. Se A é derivável no espaço, logo real da derivada de A é igual à derivada da real de A. Rotacional do campo elétrico ou de uma grandeza qualquer no domínio do tempo é equivalente ao rotacional dessa mesma grandeza no domínio da frequência. Percebam que as notações, nós vamos usar letra minúscula para o domínio do tempo e letra maiúscula para o domínio da frequência. Então, a integral de E dl passa a ser igual à integral do Ezão dl. Derivada no tempo da indução magnética é igual a I ômega, a indução magnética na forma complexa, I ômega Bzão. Mesma coisa para o ρ, derivada no tempo de ρ é igual a I ômega ρ. Perceba que a derivada no domínio do tempo é equivalente ao I ômega no domínio da frequência. Basicamente, o que aconteceu aqui foi trocar a derivada por I ômega e a grandeza que estava no domínio do tempo passou a ser representada no domínio da frequência, na forma complexa. Usando essas propriedades que eu acabei de mostrar para vocês, a gente pode modificar a representação das leis eletromagnéticas, quando essas grandezas variam harmonicamente no tempo. Então, eu tenho novas formas de representar as equações de Maxwell, agora também na forma complexa. Então, nós temos a forma instantânea e a forma complexa. Em algumas situações, pode ser interessante trabalhar na forma complexa, porque, veja bem, imagina que eu conheço o campo elétrico e queira determinar o campo magnético. Se eu trabalhar na forma complexa, eu vou fazer uma operação de divisão desse rotacional por menos I ômega mi. Então, isso traz simplicidade por evitar de eu ter que resolver, por exemplo, essa derivada que seria necessário a solução na forma instantânea. Tá? Então, em muitos casos, fica mais simples trabalhar na forma complexa do que na forma instantânea. Mas as duas formas são válidas para analisar os problemas do eletromagnetismo. Exercício 2. Vou deixar um segundo exercício proposto de fixação. Um campo eletromagnético no vácuo é descrito no domínio da frequência por... E aí eu tenho aqui o campo elétrico no domínio da frequência. Esse exercício ele pede para determinar o campo magnético correspondente no domínio da frequência
e na forma instantânea. Então eu preciso de alguma forma sair do campo elétrico e chegar no campo magnético e representar esse campo magnético, o domínio da frequência e na forma instantânea. Tá? O exercício finaliza ainda pedindo para determinar o valor de K em função das grandezas eletromagnéticas, esse Kzinho que está aqui na expressão. Desejo a vocês um bom estudo prévio e até o próximo vídeo.